saber sobre a igreja de Esmina, ou o perfume de Deus aí, a igreja perfumada. Conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não o são, sendo antes de todas as igrejas, Esmina com certeza fez a diferença, e não são aí. Então vamos lá. Vamos ler Apocalipse 3:9. Apocalipse 3:9, Apocalipse capítulo 3, verso 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que vos farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Então, depois a gente vai ver isso aí, outras igrejas aí, ele vai mostrar exatamente isso, toda essa artimanha dos judeus que queriam prender os cristãos e ajudavam o Império Romano, né? Não todos, é como aí, aqueles que se dizem, porque é, a nossa luta nunca é contra carne, contra sangue, contra um povo. E isso é muito legal, porque João ele vai trazer isso na nossa mente, porque a religiosidade ela tende a nos levar a sentir ódio por um povo, por uma nação, como se todo aquele povo fosse de alguma maneira mal. Eu lembro que é, tinha, né, essa propaganda que dizia antigamente assim, essa o xenofobismo, né, que falava que todo nem como é que era? Ah, nem todo muçulmano é terrorista, mas todo terrorista é muçulmano. Então, assim, criou-se um ódio sobre um povo, uma religião até, que não, como se eu e você não tivéssemos obrigação de pregar de Jesus para esse povo. E nós temos obrigação, porque Deus amou a todos, né? Seja ele budista, muçulmano, seja ele espírita, seja ele indiano, hindu, aliás, não importa. Deus amou a todos. E aí o nosso papel é pregar de Jesus. E eu acho legal quando João fala isso, porque ele fala alguns que se dizem judeus, porque assim, todas essas religiões, de alguma maneira, elas buscam fazer da pessoa um pouco melhor. E lógico que aí tem extremista no meio evangélico, infelizmente tem em todo lugar. E a gente já viu na palavra de Deus que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E ainda Jesus vai mais além, porque Jesus vai falar: ó, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome não falamos novas línguas. E Jesus olha para eles e fala: reda de mim que eu não vos conheço. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, de novo, o nosso papel é para levar almas para Cristo, salvar almas, não matar almas, e nem impedir que elas cheguem até Jesus. Deixar e vir em mim as criancinhas, diz o Senhor Jesus. Então, o nosso papel é que todas as pessoas vejam Cristo em nós, como o Gustavo orou também agora, e isso é muito importante. Vamos lá para Apocalipse, o 2, o verso 13. 2:13, Apocalipse 2, verso 13. E aí, ó, o verso 13, ele diz: conheço o lugar em que habitas, e onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Olha só, e aí nós vamos ver a igreja aí de Pérgamo, habita no meio, no trono de Satanás, e nem assim ela se deixou contaminar. Então, assim, mas o mundo me contaminou. A gente entende tudo isso, que ele tem uma forte influência nas nossas vidas,
e realmente a gente precisa buscar a presença do Senhor para não ser confundido nem enganado pelo mundo. Então, nós vamos ver, daqui a pouco a gente vê a igreja de Pérgamo, e essa igreja aí estava no seio, vamos dizer assim, do centro aí do governo de Satanás, e graças a Deus que nem assim ela se deixou influenciar. Então, Gálatas 2, 11, 13, vamos lá para Gálatas 2, 11, 13, falando ainda da igreja de Esmina, Gálatas 2, verso 11 e 13. Ele diz assim, ó, quando, porém, Cefas veio em Antioquia, e o que vai acontecer? Só para você lembrar desse contexto aí. Paulo tinha se convertido, e aí ele foi para a Arábia e ficou lá 3 anos na Arábia. Aí ele vem para Jerusalém, ele e Barnabé. Aí eles são enviados para o ministério. Depois de 14 anos, Pedro volta para Jerusalém e aí ele vai acontecer a situação. Quando Pedro, o apóstolo de Jesus, veio a Antioquia resistir face a face, porque se tornara repreensível. Ora, nós estamos falando de Pedro, o apóstolo. Depois de 14 anos, vamos dizer, 17 anos que Paulo se converteu, teve essa situação. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Desses judeus aí que o João está falando aí. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Olha só, influenciou até a vida de Barnabé nesse momento aí de fraqueza aí de Pedro, que era o apóstolo, a base ali inicial da igreja. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Pedro, a Cefas, e na presença de todos, se sendo tu judeus, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Então, ele já traz a tradição aí. Ou seja, eles eram um povo santo, eleito do Senhor, para fazer o que deveria. E não foi o caso, porque depois eles buscavam matar Jesus e seus discípulos. Sabendo, contudo, que o homem que não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também tem crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Então, assim, não importa se você é circuncidado ou não, mas se procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Aí o apóstolo Paulo fala, olha, agora, se agora somos justificados por Cristo, então nós não somos diferentes dos judeus, dos gentios. Nós somos pecadores iguais aos gentios. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? E aí ele dá uma cutucada lá em Pedro, em todo mundo. Certo que não, porque se torne, aí continua o verso 18 aí, ó, porque se torna a edificar aquele que destruía a mim mesmo, me constitui transgressor. Porque assim, se Jesus colocou por baixo toda a religiosidade, toda a tradição judaica, no sentido de buscar a salvação, se eu construo ela de novo, então eu sou transgressor da graça de Cristo. Ou seja, se eu começo a colocar tijolinho, os judeus tinham mais de 600, quase 700 mandamentos. A gente pensa, além dos 10, eles tinham mais 663, se não me engano. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, então, e não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se eu for agora colocar algum jugo, colocar algumas obrigações para que a pessoa tenha salvação, mantenha a salvação, eu me torno transgressor da graça de Jesus. E é exatamente isso que João estava condenando em Apocalipse e Paulo está condenando aqui em Gálatas. Por quê? Porque ele olha e fala: peraí, gente, vocês estão querendo trazer a lei judaica dentro do Evangelho, trazer aí os 10 mandamentos, a circuncisão dentro da graça de Jesus, porque o Senhor Jesus vai falar: ó, você quer? Alguém perguntou, e aí, como que eu devo fazer? E ele vai dizer assim: ó, a cerne dos mandamentos é: ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração e a teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, não será condenado. Então, assim, é, não é olha, tem esse. São 10 passos. Para o judeu tinha mais 600 e tanto. Não. Você ama Deus de todo o seu coração, você vai fugir do pecado. E se você amar o seu próximo, e aí o próximo aqui, novamente, não está relacionado a uma cultura, não está relacionado a uma religião, não está relacionado a uma nação. O próximo é quem estiver próximo. No seu trabalho, Mateus 28 vai dizer: ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai e fazendo discípulos. Então, é, eu tenho meu vizinhos, eu tenho colegas de trabalho, eu tenho quem caminha na rua e tudo, onde eu for, o próximo está ali. E esse é o nosso papel. Então, nós vamos ver que essa questão do judaísmo estar entrando na igreja, naquela época, foi muito forte. Você vai ver nas cartas de Paulo esse choque aí. E em Apocalipse, João fala muito sobre isso também. Né? Vamos lá para Apocalipse, 2 Timóteo 4,10. Vamos lá, 2 Timóteo 4,10. Paulo escreve ao seu filho amado aí, Timóteo 4,10. Ó. Então, ele chega no verso 10 e ele vai dizer assim: ó, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ou seja, a Crescente foi para a Galácia, Tito para a Damácia. Mas, assim, Demas simplesmente virou as costas e foi embora. Né? Amou o presente século e abandonou aquilo que Deus tinha feito. Né? Infelizmente. E 1 Timóteo 1,20. Vamos lá para 1 Timóteo 1,20. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20. Ele vai dizer assim: e dentre esses que contam, Emineu e Alexandre Latueiro, que entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, dentro da igreja, ali, haviam 2 pessoas, depois a gente pode ler, Alexandre Latueiro, ao ponto da igreja se voltar contra Paulo e ficar do lado de Emineu e Alexandre, né? Quase excluir o Paulo da igreja. Olha, sim, porque Paulo exatamente falava isso. Falar contra a religiosidade é muito perigoso. Assim. Não é que é perigoso, porque essas pessoas, tanto Emineu, Alexandre, é, esses que eram ali falsos judeus, que na verdade o que a gente tem que entender é que a igreja não tem judeu, tem cristão, a igreja de Jesus. Essa que é a questão. Apesar de nosso século, muitos às vezes trazerem essa questão,
No céu só vai ter cristão, não vai ter nação. Não vai ter brasileiro, nem europeu, nem americano, vai ter cristão. E se alguém quer ser alguma coisa, é porque não morreu. E se não morreu, é porque não é cristão. Se não é cristão, então não tem lugar no céu. E isso é muito importante. A gente tem que tomar cuidado, porque nos nossos dias essa situação é muito tênue. Né? O, o mundo tem exercido forte influência no meio evangélico. E isso é legal as igrejas. Quando a gente estuda as igrejas, a gente vê esse caminhar aí. Né? Vamos lá para Atos 23:3. Ó, Atos 23:3. Atos 23:3. Vamos lá. Olha só. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me, segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Gente, olha a situação, né? É, Paulo foi preso pelos judeus, e aí, mas Paulo também viveu nesse engano, né? Ele pegava as cartas e mandava matar os judeus, os cristãos. Então, como o Satanás ele engana as pessoas, né? Então, ele chama lá os sacerdotes que deveriam ensinar a lei, que diz lá, não matarás, não falar falso testemunho, e aí ele chama e fala, ei, meu Deus, gente, para pensar aí, olha só, vocês estão aí como uma parede branqueada, só fachada. Está aí sentado para julgar-me segundo a lei, e a lei diz não matarás, e contra a lei mandas agredir-me. O que estavam ao seu lado disseram, está injuriando o sumo sacerdote de Deus. E aí, respondeu Paulo, não sabíamos que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Os mandamentos que a gente falou. Ah, sabendo, Paulo, que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus, aí uma estratégia de Paulo foi falar dos santos. Mas o que eu quero dizer aqui, é, chega num ponto em que o diabo ele enreda, né? Não arreda, enreda o coração das pessoas e ele tenta influenciar todos nós, todos os dias. Por isso que a palavra de Deus diz vigiar e orar, porque não sabemos nem a hora nem o tempo. E é uma coisa que a gente precisa realmente estar vigiando. Né? Os sacerdotes ali queriam matar Paulo, mandava agredir, mandava. Fizeram isso com Jesus, com os apóstolos, né? Com todos, sem exceção, com exceção de João, que morreu por velhice. O restante foram martirizados, inclusive Paulo foi martirizado, todos eles. Então, com exceção de João, todos o resto morreu como mártires. A questão é que a religiosidade ela confunde, as pessoas fazem dela uma lei e tudo mais é errado. Então a gente tem que tomar cuidado porque nossas armas não são as armas do diabo. Quando alguém te pedir, o Senhor Jesus falou exatamente isso para Pedro, né? Quem vive pelas armas vão morrer. Não é assim? Quem vive da espada vai morrer. Nós não somos o povo da espada, nós somos o povo da palavra. E isso a gente precisa sempre repetir isso. É importante. Apocalipse, vamos lá, João 8:44. Depois a gente lê lá. João 8:44. E aí, legal que Jesus vai elogiar a igreja de Esmirna. Né?
Nossa, olha. Então vamos lá. João 8:44. Olha só. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois eles. Palavra difícil essa, de Jesus, quando fala como sacerdotes judeus ali. Então, e ele chama eles ali de filhos do diabo, um negócio assim de Satanás. Por que isso? Porque a palavra, os 10 mandamentos, era um farol para mostrar para o povo que eles não tinham condições de vencer o pecado a não ser pela graça de Jesus. Mas o povo judeu não entendeu isso. Ele ficava naquele olha, eu não mato, eu não roubo, mais ou menos, porque eles faziam as tramas dele e muitas pessoas eram enganadas, eram lesadas, eram roubadas. A saber, o templo de Jerusalém, gente, o povo pegava as ovelhas lá e, e enganava todo mundo, falando que elas tinham um defeito, separava elas, vendia outras e daquela vendia para outras pessoas. Então, Jesus desceu o chicote em todo mundo lá, né, e jogou abaixo o comércio dentro do templo. Olha só, no átrio ali, que vergonha, assim. Né? A casa de Deus virou um comércio. E Jesus lutou contra isso. Tudo aquilo que nós recebemos é de graça, e de graça a gente deve dar, quando fala de Deus. Tudo é um privilégio falar do amor de Jesus e da palavra de Deus. Esse é o nosso maior bem nas nossas vidas, o poder das Escrituras sobre nós. Então, Jesus ele já dá uma dura nesse povo, né, e falou: quem vai convencer vocês do pecado? Se o próprio Deus falando com eles, olha só, e assim, às vezes a gente pode falar: nossa, eles estavam cegos pelo pecado. Talvez, se a gente vivesse uma cultura dessa aí, vamos imaginar que são 2000 anos de Abraão, imaginar não, é isso, até Jesus, gente, 2000 anos de cultura, uma cultura que foi moldada pelo coração pecador do homem. Quando Jesus chegou, até ele foi condenado por aqueles que deveriam ser da verdade. Mas amém. Graças a Deus que Jesus nos perdoa de todo o pecado, de toda a inveja, a cobiça, a mentira, e a gente precisa reconhecer que somos falhos e precisamos da misericórdia e graça do Senhor Jesus. O verso 10, voltando ao Apocalipse, ele fala lá, olha só, ele vai dizer para a igreja: não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está, 2:10. Isso aí, Gustavão, é uma bênção de Deus. Ó, não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Então já era fato. Mesmo depois, a gente tem a perseguição de Tito no ano 70, aí nós estamos falando do ano 90 aproximadamente, o ano 90 não, esse período, porque João devia ter aí uns 90 e poucos anos, então estava nesse momento aí, da perseguição de Tito aí, imperador. Dominiciano também, nesse período aí. Né? Não temos as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias.
ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, assim, essa tribulação de... Vamos lá num temas primeiro. Isaías 41:10, vamos lá. De todos os textos da palavra de Deus, esse é o que eu mais amo. 2 Coríntios 41, verso 10. 41, verso 10. Depois você pode ler o 9 e 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Tremendo isso, né? Apocalipse 3:10 vai falar isso que a gente acabou de ler. E a prova, Daniel 1:12. Vamos para Daniel 1:12? Todos tiveram provas. A saber, Daniel, ele e José outro nível, né? Sim. 1:12 diz assim, experimenta, peça os teus servos 10 dias. Olha só, lembra ali? Então, o Daniel chega para a Babilônia e aí eles querem que Daniel e os amigos dele comam das iguarias do rei, do palácio. E Daniel falou, me experimenta por 10 dias. Então, 10 dias era uma provação que eles tinham que vencer. 10 significa, no hebraico, não, né? Yud, ou seja, você tem que fazer, não é Deus, é você tem que fazer. Então, você tem que saber que você vai ser provado nesses 10 dias e você vai ter que confiar. Então, assim, você vai fazer e vai dar aquele passo de fé. Como diz Deus para Moisés, diga o povo que marche. O mar está ali, então marche, anda sobre as águas. Então, aquilo você tem que fazer, sabe assim? De confiar. Quando assim, não é que não depende de Deus, é que você tem que confiar totalmente em Deus que aquilo vai dar certo. Se Deus mandou, é porque é. Então ele chega aí em Daniel 1:12, e Daniel falou: experimenta 10 dias. Nós não vamos comer isso aqui. E depois você vê. E pela misericórdia, pela confiança, lógico, em Deus, eles foram honrados. Tiago 1:12. Tiago, capítulo 1, verso 12. Vamos lá? Tiago 1:12. Ele chega assim, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então, assim, eu e você temos que perseverar. Ah, ela vem, infelizmente. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, está aqui. Há uma promessa, há uma vitória, há uma conquista, se perseverar, se manter. Lógico que a gente tem que entender que nós temos a graça de Jesus. Gente, tudo isso não é mérito meu ou seu. Nossa, venci a aprovação, que maravilha. Fala, nossa, graças a Deus, Deus me fez vencer a tribulação ou aprovação. Nunca é mérito nosso. Quando o indivíduo ou qualquer pessoa começa a achar, como diz Provérbios, o orgulho precede a queda. Muitos se deixaram enganar por Satanás pelo orgulho e caíram, infelizmente. Tiago 1:2, o 2 agora, verso 1:2. Tiago 1, o verso 2 aí, o 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Paulo era outro nível mesmo, né? O pessoal estava morrendo, queimado lá, perdendo a língua, sendo esquartejado lá no Coliseu. E aí Paulo escreve isso aqui, gente, o pessoal leu aqui e fala, meu Deus do céu, Paulo tá doido, né? Vou morrer aqui, e ele fala, tem por motivos passar por várias provações. Tá bom, né? É importante a gente pensar isso, porque parece assim que, nossa lá, né? Paulo também passou por provações imensas, imensas, imensas. Depois você pode ler em Coríntios. E venceu, né? Porque realmente ele já se sentia morto. Ou seja, você não pode matar a pessoa duas vezes. Se nós morrermos para o mundo, é porque nós já estamos mortos. Então, assim,
o mundo não deveria fazer diferença em nossa vida. Mas, infelizmente, tem feito porque a gente ainda está vivo. Ó, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então você vai ficando calejado. Ora, a perseverança deve ter ação completa, e não deve parar na metade, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aí vai moldar o nosso caráter. A aprovação molda o nosso caráter. Precisa vencer, um dia de cada vez, sem pressa, sem problema não. Jesus, ele está do nosso lado e não queira vencer uma montanha. Começa a escalar devagar, todos os dias, uma pedrinha. Quando vê, você e eu já transportamos uma montanha com a nossa fé em Jesus. E fé quer dizer fidelidade. E aí você lembra quando Jesus falou assim, dizer a este monte, lança-te ao mar, então não importa as tribulações, você vai vencendo. Quando você vê, essa montanha já foi lançada nas profundezas, né, distante de mim e de você. Amém? Ah, vamos orar então. E amanhã a gente continua falando um pouquinho mais dessa tribulação aí, de 10 dias, não, de Diocleciano, o imperador. Ó Pai, eu quero agradecer por este dia, pelo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, pelo aquilo que o Senhor nos tem orientado. Sabemos, ó Deus, que independente das provações, o Senhor já nos deu a vitória em Cristo Jesus lá na cruz. Mérito seu, Jesus. Se não fosse o Senhor, jamais teríamos vencido qualquer uma delas. Mas pela tua rica e graça e misericórdia que nos alcançou, nos tem hoje fortalecidos a vencer as tribulações, as provações, para que seu nome seja glorificado e nossas vidas aperfeiçoadas, o nosso caráter também, em ti, no nome de Jesus. Amém. Amado, que Deus nos abençoe nesse dia maravilhoso aí de Jesus. Amém?